iniciar a palestra da Leila e da Rose. A palestra é sobre ouvidoria, né? De uma parte da parte pública e privada. É um assunto aí muito interessante, porque a ouvidoria hoje, pelo menos para o sistema público, sistema privado, é um indicador de qualidade que corresponde nos indicadores tanto para certificação de qualidade quanto também para o público. Então, em alguns convênios que eu tenho, para mim receber algumas bonificações, eu preciso apresentar os indicadores de ouvidoria. Então, a bônus também, Edgar. É isso aí, não é só questão de qualidade e processo, mas também envolve a questão financeira também. Para quem apresenta esses indicadores, esses processos, também tem um retorno financeiro interessante, pelo menos na parte pública eu tenho. Então, está aberto aí, Leila e Rosimeire, a voz agora é de vocês. Então, vamos assim, cumprimentando a todos os que estão entrando agora pelo YouTube, nós agradecemos essa oportunidade, né, de falar de algo tão importante que todos nós um dia já passamos, ou infelizmente iremos passar, um familiar passou, e esse aqui, quiçá, precisarmos passar pela ouvidoria, que possamos ver aqui essa trilha, esse caminho, né? Então, sejam todos bem-vindos, e está sendo, assim, muito incrível essa companheira, que é a Rosimeire, né, a nossa querida Rose, que ela é ouvidora, né, ela é genuína, né, gente? Eu estou aqui, falso brilhante, não é? A gente é administradora hospitalar, mas a Rose, ela é a ouvidora. Então, nós vamos pedindo para o nosso estimado Anselmo, se ele pode passar o filminho. É um filme de 4 minutos, vocês acham que daria tempo? Só para mostrar o impacto da situação nossa. Peço licença aos que não passaram por essa situação, mas a gente tem que ter olhos de enxergar, né? Com esse pilar estratégico que é a ouvidoria. Por favor. Um momentinho só. Deixa eu voltar aqui, que ele está com um probleminha, mas vamos voltar, compartilhar a tela. Pronto. Ativar o som. Então, tá isso. A apresentação subiu, né?
Então, dando continuidade, não é? Vocês sentiram que o cuidado é a essência da nossa vida, né? O maior patrimônio é a nossa vida. Então, a ouvidoria num banco tem que ser diferente com este olhar e essa conexão do ouvidor para com o nosso cliente, paciente. Então, nós vamos vendo que nessa gestão, né, por que ter uma ouvidoria, nós vamos o quê? Fidelizando o paciente, o cliente, nós vamos dando vazão à expertise, àquela nossa gestão de equipe. Então, esse olhar, não é, para dentro e para fora de si. Então, o próprio colaborador, ele deve se tratar também, se cuidar, e nós vamos atuando, então, como um grande pilar estratégico dentro dessa organização. E a gente não vai ler tudo, porque eu gostaria de falar em máximo em 7 minutos para passar para a Rose, não é? Por favor, Anselmo, você pode tocar para frente? As diferenças entre o velho e o novo, não é? Está aí, vocês já sabem, não vou ler um a um, é só um passant, como as coisas estão mesmo diferentes, não é? O nosso mundo é plural, desde o século XX já não está mais o meu mundo, mas é o nosso mundo. Essa é a grande bandeira, não é? O que mais, por favor? E essa é uma das ferramentas, né, de nós avaliarmos a nossa organização, é um indicador da performance, da experiência do nosso cliente, porque um cliente satisfeito, ele volta. Agora, um cliente insatisfeito, disse que ele é chamado de detratores, não é, que chama promotores, neutros e detratores. Quando detrator é o que dá uma nota lá naquele questionário do hospital de 0 a 6. E essa má experiência dele com a nossa empresa, ele vai replicar para, em média, de 11 pessoas, não é o negativo, replica em 11. Agora, o bom promotor, não é, que é o promotor da nossa instituição, ele vai replicar para 6 pessoas. Então, a gente dá nota de 9 a 10. E neutro é aquele que dá uma nota de 7 a 8, quer dizer, os pontos positivos, porém sem ressalvas, né? É considerado aquele morno. Então, é uma das ferramentas que a gente viu que funciona. Próxima, por favor. E as 10 lições de Harvard também, que são 10 lições bastante interessantes para que nós possamos ver, olha lá, a quinta lição, por exemplo, é a importante ouvir o nosso consumidor, né? Porque ele nos dá uma consultoria de graça, e o olhar dele desmonta incêndios que poderíamos encontrar logo ali e dá aquele retrabalho e aquela situação não agradável, não é? E o item 6 também, olha lá que interessante, não é? Quando se passa por um problema, reduz a lealdade do cliente de 15% a 30%. Então, por isso que a atuação da ouvidoria aqui já desmonta isso daí, não é? E esse consumidor satisfeito, ele mantém essa lealdade dele, não é, de 50%. E a gente está trazendo uma experiência lá do Hospital Sírio, que eles levam no máximo 7 dias quando chega uma reclamação, uma queixa, em 7 dias ele já respondeu. E 94% das respostas são feitas via celular, telefone, alguma coisa assim de conversar, não é escrever e falar, estamos analisando, estamos vendo, não. É pontual mesmo, é o tal do face-to-face ali, só que na forma remota, né? E o item 8, olha lá, consumidor parcialmente satisfeito já é uma lealdade comprometedora, né? Então, vamos lá para o próximo, por favor. E essa ouvidoria, né, como instrumento de gestão, ela vai nos dar uma independência de voz, porque você veja a importância nossa de transitarmos no hospital. Na experiência do Sírio, lá não tem saque, né? Já vai direto para os canais, ou você telefona, ou você manda um e-mail, ou você vai pessoalmente.
ou vai pelo Zap, ali você fala com a ouvidora, e é uma forma, assim, bastante dinâmica de não deixar a situação ali a resolver, né? Essa parte aí eu vou deixar depois para a nossa ouvidora Rose falar, e vou pedir a próxima, por favor. O ouvir, né, é muito importante, super necessário, porque é a fonte ali que está sustentando toda a nossa instituição. Então, é uma prática muito benéfica para o cliente, para o usuário, para a organização. Quer dizer, é aquela história que a gente falava, né, o ganha-ganha. E como mediadora também, a gente vê nas nossas experiências, nas mediações, que o bom trato é aquele que todos saem satisfeitos, né? Porque se não sair e falar, eu vou fechar isso, mas não estou satisfeito, ele vai voltar e vai continuar aquele incêndio ali que não apagou. Então, é o ganha-ganha mesmo. Próximo. E o tal do elefantinho aí, olha que interessante, não é? A reclamação sempre foi vista como uma coisa desagradável, ai, de novo, não é? Vem essa reclamação, vem isso, então agora é esse novo normal, a gente realça, né? Põe fermento nisso, joga para todos, é discutido em diretoria, toda a situação de reclamação é bastante assim focada em que solução que eu vou passar para resolver esse cuidado, não é? E, por exemplo, também uma expertise que foi constatada é que 70% das reclamações, 70%, quando vem uma reclamação, por exemplo, eu reclamei que o ar-condicionado está muito frio, não é? Que as reclamações da área privada são assim, muito diferente de uma área pública. E aí ele está reclamando do ar-condicionado e tal, mas no fundo, 70% dessa reclamação tem um contexto e um fundo emocional. Então, o ouvidor ou quem vai atendê-lo precisa deixar ele desaguar, não retrucar, não ficar naquele diálogo, deixar o monólogo, ele desaguar tudo aquilo, porque 70% da insatisfação desse cliente, paciente, ele está desafogando-se na parte de estresse, na parte de tensão dele mesmo. E só 30% que é a verdadeira falha da situação, não é? E algo que me deixou, assim, bastante feliz, não é? É que 1,5%, só 1%, 1,5% que chega de reclamações ali no CID, não é? São 6.000 colaboradores, 13 ouvidores, 350 leitos, então é um mundo grande, mas todos assim, num olhar só e numa vontade só de dar certo. A minha parte é essa, por favor, Rose, é toda sua agora. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Obrigada pela oportunidade, Edgar, professor Anselmo, Leila, muito obrigada. Só voltando um pouquinho, nós optamos, tem vários filmes, não é, que nós poderíamos ter passado, mas esse filme, ele sintetiza a situação do paciente, né, e do trabalhador da área da saúde. E a gente quis trazer uma coisa assim muito importante, que seja na área privada, seja na área pública, esse é o sujeito que a ouvidoria trabalha, né? Se a gente trabalhar, por exemplo, na Ecovias ou instituições bancárias, vamos trabalhar com problemas, mas trabalhar com paciente, com doença, né? É um momento da vida da gente, quem já passou, ou quem todos aqui, todos nós trabalhamos, né? Não é na área da saúde, sabemos o quanto é difícil, né? Na ouvidoria não chegam, dificilmente se chega a uma demanda de uma doença básica, não, chegam problemas graves. E então, assim, seja na ouvidoria, né, pública, seja na privada, eu não gosto de falar objeto de trabalho, eu gosto de falar de sujeitos. Sujeitos são semelhantes com suas dores físicas e emocionais, né?
importantíssimo para quem trabalha numa ouvidoria, importantíssimo. Só voltando um pouco, a questão do saque. Ouvidoria, a gente fala, e isso a gente tem no dia a dia, que não é saque, a gente trabalha junto. É importantíssimo, importantíssimo. Se os gestores pudessem observar como é importante ter um atendimento inicial para esse... nas áreas privadas, isso é mais comum do que nas áreas públicas, né? Porque a ouvidoria é o último canal, né? Ele vem como... o cliente, o usuário vem como o último... Ele já passou pelo saque, ele já passou por outros tipos de atendimento. E também diferente de corregedoria, né? A corregedoria, a gente encaminha algumas demandas para a corregedoria. Então, nós aqui trabalhamos com uma diretora da nossa central de atendimento, uma pessoa muito capaz, muito experiente, tem muita vivência na área privada, então trabalho assim em conjunto e diário. Eu não me recordo de um dia de não ter feito esse trabalho em conjunto. Bom, para trabalhar com ouvidoria, né, como tudo, né, gente, se você não pode medir algo, você não pode melhorar, né, como já dizia o nosso Robert Kaplan, né, e a gente mede tudo e todos os processos, os processos operacionais, a performance, o impacto desses indicadores, o impacto da ouvidoria nos processos internos, isso é muito importante, porque senão, para quem que eu trabalho? Né? Para quem que eu trabalho? Qual é qual a função daquele material que eu tenho? Né? Então, a gente mede esses impactos, nós fazemos um relatório mensal, relatório qualitativo e quantitativo. Se nós a gente sugerimos e essas sugestões nada acontece, então a ouvidoria não está sendo muito, né, benéfica. E a percepção do cliente também é fundamental para a gente. Nós aqui, na nossa vivência, nós fazemos a cada 3 meses uma pesquisa com os nossos clientes, os nossos usuários, e perguntamos, as nossas perguntas, elas são fechadas e elas são determinadas pela Ouvidoria Geral do Estado, né? Que todo o Estado de São Paulo, por lei, somos obrigados a ter ouvidores, não é? E temos essa pesquisa com os itens já pré-determinados. Próximo, por favor, professor. Princípios da ouvidoria. Eu acho que ele brigou com alguém. As coisas aí gritou. Pronto. Princípios da ouvidoria. Olha, temos todos esses, mas friso que também, tanto na área privada quanto na área pública, companhia mista, enfim, a ética é fundamental. Nós temos casos, assim, extremamente delicados, né? Porque o que recebemos? Reclamação, sugestões, né? Informações, elogios e denúncias, né? E quando chegam as denúncias, não é? Se não tivermos ética, como é que podemos prosseguir? Nós trabalhamos em conjunto, aliás, trabalhamos em conjunto com todas as áreas, né? Todas, sem exceção. Desde a área da limpeza até a superintendência, aliás, a qual nós estamos subordinados, que é a superintendência aqui do nosso instituto, né? Se não tivermos ética, que é fundamental, o que vem aqui, o que surge, eu brinco, que eu falo que é como se fosse um santuário mesmo, porque são coisas delicadas, né? E que a gente trabalha em conjunto com a Comissão de Ética Médica, Comissão de Ética e Enfermagem, Comissão Processante,
a gente tem um trabalho em conjunto, não tem como a ouvidoria trabalhar separado, né? E se algum assunto desses muito minuciosos se dissipar, imagina a credibilidade da ouvidoria, né? Não teria a credibilidade que a gente tem aqui, né? E outros lugares, evidentemente. E a outra coisa que eu queria destacar é a imparcialidade, que é muito falada, muito preconizada, mas, assim, é difícil, né? Eu costumo dizer que a gente deve estar imparcial, né? Não é que a gente nasce assim, nasci imparcial, olha que legal. Não, a gente opta, porque se não for assim, como é que a gente vai para uma reunião com paciente, equipe médica, por exemplo, não é? Então, tem alguns casos que eu até pensei aqui da questão da imparcialidade, que assim, que a gente tem uma tendência, né, de falar, poxa, mas eu acho que aquela família não tem razão. Ah, não, se fosse eu, faria diferente, mas não dá para ser assim. Aí a gente tem que se conhecer, né? E quando não conhecer, procurar ver o que está acontecendo para realmente ter a imparcialidade maior que a gente puder, sempre, sempre. Próximo, professor. E aqui eu coloquei, assim, uma questão ainda nessa linha de como é tênue e diferente, entre aspas, né, de trabalhar numa situação médico-hospitalar, né, que aqui a gente trabalha sob pressão. O tempo é crucial, decisões não podem ser urgentes para o bem-estar do paciente. Então, assim, hoje mesmo, chegou um caso, a pessoa precisa operar, aí ela estava no centro cirúrgico. Bom, não dá para eu cumprir o prazo de ouvidoria de 30 dias para ver esse caso, para falar com a família, para falar com a equipe médica, para falar com a enfermagem, né? Não tenho, então assim, é sob pressão, não dá para a gente ser só meramente cumpridor de prazos estipulados pela lei, né? Outro item que é importantíssimo que eu quero destacar, que decisões médicas ou justiça podem impor uma solução que acreditam ser o melhor para o paciente, né? Nossa, temos vários e vários casos. O paciente quer operar, ele quer fazer uma cirurgia, ele acha que é urgente. Só que a equipe médica fala que não, que é uma cirurgia eletiva. Como é que a gente faz, não é? Como é que a gente faz? Como é que a gente trabalha dentro desse contexto? E muitas vezes a justiça, né, o juiz determina, tem que fazer um cateterismo hoje. Não, mas o paciente não tem condições clínicas, não tem condições médicas de fazer. Enfim, por isso que a gente colocou no nosso slide que a ouvidoria também é um processo pedagógico, porque a gente conversa com a família, explica, orienta, né? Não é só você receber, ouvidoria não é só ouvir, a gente também fala. E da nossa vivência, isso é importantíssimo, porque muitas vezes o paciente, o cliente, os usuários, eles não comentam, ainda hoje, né? Apesar de toda a participação, que ele tem muito maior do que antigamente, muito maior, mas eles não comentam, muitas vezes, com os seus respectivos médicos, o que depois eles escrevem no e-mail, ou falam no telefone, ou falam pessoalmente. O outro item também é a forte disparidade de conhecimento da equipe médica, né? Porque a equipe médica está imbuída de todo o conhecimento técnico e 2021, ainda hoje, temos um ensino médico um tanto quanto rígido, né? Um tanto quanto difícil de ter uma humanização, uma forma de atender sistêmica, né? Ainda hoje o
ensino médico é centrado na doença. Mudou bastante, já melhorou bastante, mas ainda acontece. Então, eles ficam imbuídos de todo o conhecimento técnico e a família lá está totalmente desorganizada, porque a gente já conhece, já sabe, a gente já viveu isso também pessoalmente, né? Que a hora que acontece uma doença com algum membro da nossa família, a gente fica completamente desorganizado. Parece que as coisas não se encaixam, né? A gente às vezes tem dificuldade até de compreensão, né? E a gente tem aqui também expectativas irreais da família, né? O paciente, são muitos os casos, mas muitos. Paciente em estado terminal, né, sem possibilidade terapêutica, já nem fala mais estado terminal, gente. Sem possibilidades terapêuticas e em paliativo, e a família quer, porque quer que vá para a UTI, que seja feito uma ressuscitação, que seja, enfim. Então, e aí também a gente trabalha junto com a equipe da psicologia, do serviço social, no sentido de encaminhar esses casos, porque, gente, a ouvidoria não trabalha sozinha, nunca, não dá. A gente trabalha com todas as áreas do hospital e das organizações de saúde, né? Próximo, professor, por favor. Bom, aqui a gente colocou a comunicação, porque a gente trabalha com comunicação, né? E como é que a gente faz? A gente faz mediação, conciliação, negociação. Não existe uma metodologia que, agora eu vou fazer mediação, agora eu vou fazer conciliação, não. Mas a gente faz um método alternativo, né, de solução de conflitos, visando atender esse paciente, atender essa família e visando também, não é, que eles não entrem com judicialização, né? Então, por exemplo, mediação, nos questionamentos de óbitos, a gente costuma fazer uma reunião com as famílias, né? Eu até brinco e falo, olha, pode trazer seus irmãos, devem, todos os filhos, cachorrinho que tiver, tragam, junto com a equipe responsável pelo paciente, que operou, que viu, que acompanhou aquele caso. Essas reuniões são muito benéficas, muito, até hoje, na minha vivência aqui, nenhum desses casos a família judicializou, porque entenderam, porque puderam expor suas dúvidas. Então, esses instrumentos, a conciliação, a negociação, né? Então, se eu tenho um caso que aliás, é o caso que a gente trouxe aqui de case, né? De vivência, se o paciente, sem possibilidades terapêuticas, estava realmente para ir a óbito, e a família queria trazer enfim. E qual foi, né, o papel da ouvidoria, gente, que é super importante, né? Que é ligar para o médico, conversar. O médico no início resiste, mas depois ele consegue entender a importância para aquela família sim, sabemos da condição do Covid, mas deu certo e o padre entrou, enfim, né? A gente faz isso, é a nossa prática cotidiana. Próximo, por favor, professor. Bom, aqui é importantíssimo a gente prever. A prevenção é incrível, né? A ouvidoria, ela tem instrumentos, e não sou eu que acho, não. Nós temos números, a gente mede tudo. Então, eu tive um chefe, um superintendente, uma ocasião, que falou, mas a ouvidoria faz um exercício de futurologia? Não é futurologia. A gente consegue detectar aonde que a área que provavelmente vai dar um problema. Então, assim, é muito preventivo, né? Talvez, não sei, as pessoas podem me dizer isso, me ajudar, mas talvez na área privada isso seja mais rápido, né? Seja mais, as ações
sejam mais rápidas do que numa área pública, que demora, que é mais difícil, né? Os processos são mais emperrados. As situações mais frequentes que a gente encontra da instituição com clientes, usuários e famílias, né? Dentro da gestão interna da instituição, que isso é fundamental, porque a ouvidoria ela não é só para o paciente e família, também né, a gente é direcionado para a área interna, para os nossos colaboradores, né, que também nos procuram e assim, com uma frequência muito acentuada. Então, é o residente que está questionando outro residente, é um médico que está questionando outro médico, e a enfermagem. Isso é o nosso trabalho cotidiano. E entre instituições e prestadores de serviço, que também é um elemento da ouvidoria. A instituição tem empresas terceirizadas, e nós também trabalhamos com essas empresas terceirizadas que reclamam muitas vezes do próprio paciente ou paciente da empresa, e essas são as situações mais frequentes que ocorrem. Próximo, professor. Esses são os casos, né, que eu já falei de negociação. É evidente que eu não vou ler, porque tomaria nosso tempo e a gente quer conversar, não é? Quer trocar um pouco essas experiências. Mas quem puder depois, nós tiramos assim, exatamente como as pessoas escreveram. E é muito interessante porque a filha, por exemplo, desse paciente de 86 anos, ela coloca lei, ela coloca, olha, meu avô está em estado grave, não recebendo umas boletins médicos e não permitiram a entrada do padre. Ela cita, todas as leis, ela coloca, fere as leis tal, artigo tal, enfim. Por isso que a comunicação, né, através dos meios que a gente encontra da mediação, da negociação, falar de novo, porque isso é muito importante, muito importante. Se a gente chegar e só passar, né, porque o nosso trabalho, 90%, a gente tem todo uma plataforma tecnológica, né, mas eu não mando só e-mail, não dá, às vezes não dá. Tem que negociar. Então, a comunicação, ela é verbal, né? E tem que ser, não dá para ser absolutamente só uma coisa administrativa, né? Senão vira o protocolo e não ouvidoria. Próximo, professor, por favor. Aí tem os desafios. Deixa eu ver o horário aqui, tá bom. Mais um pouquinho. Antes de falar dos desafios, eu tenho faço parte da associação, né, de ombudsman, e as áreas privadas, né, não dá para falar que tem uma diferença absurda e não é uma coisa ou outra, mas a área privada tem um detalhe importante, que é a questão financeira, né? A questão financeira, porque o paciente, além de estar, muitas vezes, com esse problema de doença, preocupação, com dor, e ainda tem essa questão da questão financeira, dos planos de saúde, que muitas vezes não autorizam os procedimentos, e aí esses casos vão parar na ouvidoria, né? Fazendo com que a função da ouvidoria é, assim, absurdamente importante, né? No desenrolar de todos esses conflitos, né? E aí os desafios que a gente tem vários, viu? Vários desafios, mas a descrença por parte do cliente, né, do usuário, quanto aos resultados. Eu vou na ouvidoria, não sei, acho que não vai dar. Não, a ouvidoria ele vai ficar do lado do gestor, vai ficar... aliás, uma coisa importante,
essa questão, ouvidoria não ajuda a gestão, ela faz parte, né, de todas as reuniões, do planejamento estratégico, das avaliações, é integrante, né? E, trabalhando com independência, sempre, a Leila falou isso e eu repito, sempre, 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 né? E isso não significa que a gente não vai ouvir também os nossos colegas gestores, né? Independência não significa achar que o paciente, ele sempre, 100% das vezes tem razão, não, é ponderar e ouvi-los também, né? Reação interna negativa é aquele slide do elefante, né, que a gente coloca lá como as organizações ultrapassadas, né? Ainda hoje, gente, ainda hoje a gente vê isso, né? Mas aqui no seu vai ser que nome? Oi? Alguém falando comigo? A gente observa isso, nós observamos isso. Hoje também, né, uma secretária de um professor doutor aqui, que é diretor de uma especialidade, me ligou: Rose, como é que é isso? Nós aumentamos essa reclamação, o nosso número de reclamações do mês passado aqui, mas o que aconteceu? Ninguém gosta muito, né, gente? Ninguém gosta muito de receber, de ter aumento. Eu tenho outro diretor aqui de área que ele fala que é absurdo, que onde já se viu, mas aí a gente mostra a importância, mostra como que nós, de fato, somos, né, a voz do usuário. E só ressaltando que eu ouço muito, muito, mas eu tenho só 5 reclamações, eu tenho só 10 reclamações, e a gente enfatiza isso, não importa o número, não importa. Importa o que aquele usuário, né, que a gente atende assim, de forma singular, né, o que aquele usuário quis dizer com isso, não é? E o outro desafio é o corporativismo. O corporativismo médico, né, que a gente acaba enfrentando, mas não só médico, dos nossos próprios funcionários. Imagine que nós temos funcionários aqui de muitos anos e que fizeram as coisas sempre da mesma forma, e o usuário, o paciente, o cliente, ele provoca, né, para que se mude, para que tenha outras formas, outro olhar. Então, isso é complicado, mas trabalhando em conjunto e indo, assim, de uma forma, acreditando, né, que a gente pode prestar um atendimento, deve prestar um atendimento humano e nesse momento, né, para a família e para o paciente, a gente consegue muitos avanços, muitos, e consegue mostrar quantitativamente, vou falar de novo, e qualitativamente, nas reuniões de equipe, a importância da voz do usuário, que hoje é fundamental. E, por último, né, professor? Por favor. Oi? Por último, tem mais um? Tem mais um? Esses são os nossos contatos. Falar de ouvidoria em pouco tempo é um desafio muito grande, porque hoje já se tem até MBA em ouvidoria, pós, é desafiador. Então, assim, esses são os nossos contatos, se alguém tiver alguma dúvida. E por, assim, como finalizando, eu gostaria de dizer, ressaltar que é muito, muito importante que as organizações de saúde, sejam privadas, sejam públicas, contem com esse setor, que é um setor
não grande, né? Um setor pequeno. Aqui nós temos, por exemplo, 10 funcionários, 10 colaboradores, mas é fundamental, fundamental como um dos indicadores de qualidade, que é muito peculiar, importantíssimo. Então, muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Edgar, se quiser comandar aí. Bom, eu só quero fazer uma pergunta. Para vocês que trabalham diretamente, o paciente acredita realmente na ouvidoria? Ou faz naquela, vou tentar para ver se vai dar certo mesmo? Qual que é o sentimento de vocês em relação a isso? O paciente acredita no serviço de vocês? Acredita na ouvidoria? Ele acredita na ouvidoria, mas ele fica sempre com o pé atrás. Ah, mas será que vai dar certo? E aí a linha entre o que muitas vezes você fica a ouvidoria como bode expiatório. Então, ele quer porque quer uma cirurgia, mas ela não ocorre da urgência, porque para ele é urgente e o médico diz que não. Ah, se ele opera, legal. Se não opera, a culpa é da ouvidoria. Aliás, a gente trabalha muito junto também com a nossa comunicação, né? E saímos do jornal, aí ele coloca lá no jornal. Falamos com a ouvidoria, né? E como último canal, ele nos procura. Agora, no nosso caso, os nossos usuários são os funcionários públicos do estado de São Paulo, né? Somos 1.368.000 vidas, muita gente. Eles têm uma concepção do direito muito acirrada. Então, eles sabem que é o direito, eles vêm, eles acreditam, né? Aí, tem uma coisa interessante. Nas nossas pesquisas de opinião, né, em relação à ouvidoria, às vezes eu fico muito angustiada quando eles colocam assim, 50% não gostou da nossa atuação, não ficou feliz, mas nós nunca, até hoje, nunca tivemos menos de 90%. O senhor indicaria a ouvidoria para alguém? Sim. O senhor retornaria na ouvidoria? Sim. Então, mesmo que ele às vezes não tenha tido uma resposta adequada para a solução dele, para a necessidade dele, ele procuraria, pelo menos na nossa vivência, procuraria novamente. Professora Rose, também tem uma pergunta dos internautas, mas vai aí, Valdomiro, depois eu faço a pergunta. A minha pergunta é de solução simples. Da importância da ouvidoria na área da saúde, todos nós sabemos. Agora, eu gostaria de saber, percentualmente, quantas incidências você tem de questões tomadas pela razão e qual é o percentual que traz a emoção mais alta? Professor, não dá para mensurar quantas de razão, quantas emocionais, a gente não consegue mensurar. Mas o que a gente consegue mensurar é que o emocional, ele está muito presente, e sim, tem muito de razão, muito, mas não dá. Se algum ouvidor quiser ter essa resposta, eu não consigo, é um tipo de situação que eu não consigo mensurar o quanto de emocional, o quanto de razão. O que a gente sabe falar é que na doença, muitas vezes, ela aparecem situações emocionais que estavam muitas vezes até por baixo do pano, a gente não pensa muito, e quando a gente fica doente, ou alguém da nossa família fica doente, isso se revela, né?
então não saberia falar. Mas, assim, por exemplo, aqui na nossa experiência, na nossa vivência, né, nós temos um índice de reclamações, por exemplo, desse mês de agosto, né, de todos os nossos atendimentos, 45% foram reclamações. Então, não dá, eu não consigo falar se a maioria é emocional, porque sempre as duas coisas andam juntas, né? Se ele quer fazer um procedimento que ele acha que precisa, que o médico acha que precisa, que indicou ele não está conseguindo, né? Também tem a questão emocional, da angústia, os diagnósticos, né, que o médico muitas vezes não explica, ele questiona a conduta, então é complicado. É complicado eu mensurar essa questão. Posso fazer uma pergunta? Tem duas perguntas aqui dos internautas. Posso fazer? Posso fazer? Então, tem a Soraya, está com a gente aqui. Ela está perguntando se você tem uma noção, quais são os tipos de reclamações que mais aparecem nessas manifestações dos ouvintes. No particular, se tem uma diferença do privado, né? Então, assim, se existe, quais são as manifestações que mais acontecem e se você tem algum registro que é diferente as contestações do privado e do público, que a tua área hoje, você está focada no hospital do servidor público, né? Acho que a gente não falou no início, mas é interessante todo mundo saber. IASP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado. Isso. Soraya, o que aparece para a gente aqui? Né? O que, sim, temos tudo super mensurado. Dificuldade de fazer cirurgia, né? Agora com a Covid foi muito diferente, né? Claro, para todos nós, não só para a ouvidoria, não é? E nesse 1 ano e meio, ainda hoje, a nossa demanda maior é questionamento médico, porque muitas vezes o paciente faz o exame COVID e dá negativo, só que a tomografia dele é sugestiva de COVID, então é internado numa área COVID, e aí não pode ter visita, e aí não pode ter acompanhante. Então, essa demanda com o COVID realmente mudou muito, mas no nosso cotidiano, cirurgias, procedimentos, como procedimentos dermatológicos, verrugas, esses problemas que não estéticos, evidentemente, né? Consulta, não consigo consulta, ele já foi na central de atendimento, já tentou, não conseguiu, né? Aí a gente devolve para a central de atendimento essas demandas específicas de consulta, né? Não, eu não tenho um parâmetro do que, assim, um parâmetro formal do que na área privada se reclama mais, né? O que a gente tem é verbal, né? O que nós sabemos é que tem muita, inclusive em contato com advogados que atuam nessa área, juízes que atuam nessa área, são os procedimentos não autorizados. Isso gera uma angústia muito grande e um montante de reclamação também bem acentuado nas ouvidorias dos hospitais privados. Legal. Eu posso fazer um comentário da privada? Sim. Fazer um favor? Já na área privada, que foi onde eu mais foquei, o que mais aparece na ouvidoria é as coberturas dos planos de saúde. Então, a preocupação lá desse hospital que a gente pesquisou, existe um contrato, não é? Bem assim moldado, que o paciente ele fica ciente que caso o seu procedimento, o plano não cubra, está sob toda a responsabilidade dele e do acompanhante.
Então, é como se estivesse assinando um cheque ali. Você chega, não é, ah, meu convênio, toma a carteirinha e entra. O seu acompanhante e o paciente estão comprometidos com aquela dívida, não é, dentro da conta hospitalar. E se o paciente reclama, não vou pagar, é meu plano, tal, vai para o jurídico do hospital. Se não resolve no jurídico do hospital, existe uma financeira, que nem quando se deve em banco, não é? O banco vai cobrando, não pagou, aí vai para a financeira. Então, tem essa financeira. Então, a demanda maior é esta. E uma demanda também, segundo plano, é dado a classe social desses pacientes, então eles exigem, assim, uma primazia, o grau do ar-condicionado, a textura da carne, o barulho lá fora, então tem que fechar tudo muito bem. Se a folha do papel higiênico está assim, raspando na parede, vai contaminá-lo com Covid. Então, são realidades assim estanques, não é? Mas a ouvidoria tem essa presteza de, em 7 dias, tem que resolver, não é? Então, 99%, em 7 dias resolveu. Do começo, meio, não fica assim, ah, vamos resolver, estamos resolvendo, porque já vai direto nas diretorias diárias. Então, é na diretoria, já se chama, já se faz e já se resolve. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigado, Soraya, que fez a pergunta. Tem uma outra pergunta, Alexandra. Depois nós abrimos para o pessoal nosso do grupo que está participando aqui presencialmente ou através do Zoom, né? A Alexandra Ramos, ela pergunta assim que vocês, uma das duas, né, tanto a Leila como a Rose, pudesse dar melhor esclarecimento sobre exemplo de responsabilidade social da ouvidoria na prática. Quem poderia falar sobre essa questão aí? Alexandra, responsabilidade social, porque o paciente, ele tem não gosto de falar muito canal, mas ele tem esse canal, né, de comunicação, que, inclusive, é determinado, no caso das ouvidorias públicas, por lei, né? Então, é uma responsabilidade social enorme atendê-los da melhor forma que conseguimos, e responsabilidade social com o nosso cliente, né, usuário, e com os nossos, né, no nosso caso aqui, com os nossos, com o nosso superintendente, do que esse usuário nos traz, né? No caso, por exemplo, dos planos de saúde, tem a ANS, né, que tem lá a resolução, que eu não anotei aqui, eu acho que é 12, alguma coisa, não lembro, mas que tem essa obrigatoriedade. Então, não é só assim, ah, eu quero ser ouvidor. Não, a gente tem uma responsabilidade, a gente trabalha, né? Se, por exemplo, se não dermos uma resposta no prazo, nós somos cobrados pela Ouvidoria Geral do Estado, né? E podemos chegar até com a corregedoria de ser cobrada, de ter essa responsabilidade. Tá? Obrigada, Alexandre. Isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal, do nosso grupo aqui? O Jefferson levantou a mão, não estou vendo mais ninguém. Deixa eu... Mas pode fazer. Eu Jefferson. tenho. Tem também? Tá. Tenho. Então, não, vamos mas na deixa sequência, o Jefferson primeiro. o Sumaia na sequência, tá bom? Vamos lá. Então, na verdade, eu não vou fazer uma pergunta. Eu ouvi atentamente tanto a Rose como a Leila. E o que acontece? Por exemplo, no caso de planos de saúde, eles têm um rol mínimo, eles têm as resoluções. Por exemplo, consulta uma semana, exames 14 dias, o rol mínimo tem os determinados procedimentos. Isso são multas altíssimas que sobrecai sobre as operadoras e as seguradoras. Então, eu acho que, naturalmente, que existe uma diferença entre um hospital privado e um hospital público. No caso do servidor, eu não sei se ele é
100% hospital público ou se é um hospital misto, né? Por exemplo, o excesso de pessoas lá, então tem muita gente, a demanda é muito forte, então tudo isso gera problemas, né? Agora, eu acho que também na questão das operadoras e dos planos de saúde falta treinamento, porque hoje os planos de saúde eles são muito técnicos. Eu trabalho nesse mercado há 40 anos. Hoje eu tenho dificuldade para as operadoras. É tudo muito complicado. Hoje é tudo muito complicado. Está muito engessado, é muita resolução, né? É muita coisa. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo que ele criou uma plataforma, uma startup, onde ele tem, nessa plataforma, ele tem todas as resoluções, as tabelas da MB, enfim, são numa única tela. E ele estava me falando, vou dar só um exemplo, ele foi fazer uma apresentação no GNDI, que hoje tem mais de, só na área de planos de saúde médico hospitalar, 4 milhões de usuários. Os caras têm 20 telas para aprovar um procedimento. Então, são 20 auditores, ele entra numa tela, o procedimento não está aqui. Vai para uma outra tela, vai para uma outra tela. Quer dizer, isso gera um desgaste, né? Então, é aquela história, né? Eu acho que as resoluções existem, as coberturas existem, eu acho que falta, sinceramente, eu acho que às vezes falta conhecimento nessa linha de frente que vai desimpactar a ouvidoria, né? Isso não resta a menor dúvida. Se você tem pessoas preparadas na linha de frente, lá atrás, o impacto vai ser menor, isso não resta dúvida, né? Porque a gente vê assim, muitas reclamações, porque nós somos consumidores, né, de um modo geral. E a gente vê assim, coisas tão simples que às vezes as pessoas não sabem resolver, né? Quando está ali na tua frente. Por isso que é a importância da ouvidoria, né, Jefferson? Para levar essas demandas, essas dúvidas e mudar, né? Assim, acrescentar processos, enfim, ações. Inclusive o próprio consumidor, o próprio cliente, muitas vezes, mesmo passando pela ouvidoria, ele fica sem resposta. Sim. Ou ele vai para a justiça, ou ele fica no ar. Isso cabe para banco, para uma série de... Porque você passa por não resolve, joga na ouvidoria, também a resposta é a mesma. Sim, é verdade. Só um parênteses, no nosso caso, é muito, mas muito, assim, muito frequente ele não se sentir atendido, porque muitas vezes, de fato, não foi, né? Não foi em uma cirurgia, em uma consulta, em um procedimento. Por exemplo, eu não sei qual ator de televisão, não sei, que teve câncer e fez imunoterapia. Depois disso, tivemos uma enormidade de reclamações que o médico oncologista não estava passando imunoterapia. Então, para esse paciente, ele não foi atendido, por mais que você tenha falado, explicado, não é, conversado com o médico. A gente pede muito para o médico entrar em contato com esse paciente, falar com ele, explicar, mas para ele, né, ele não foi, realmente não teve seu atendimento realizado. Está sem som, professor. A Sumaia está com uma pergunta. Sumaia, quiser fazer? Obrigada, Anselmo. Na verdade, é mais de uma pergunta, eu acho que é mais para a Rose resolver. A Leila falou que no Sírio não tem saque, vai direto na ouvidoria. Eu queria saber como que é isso no Hospital do Servidor, se existe ouvidoria interna nos 2 hospitais, se for possível a Leila responder também. Como fica na estrutura organizacional a ouvidoria, para quem que a ouvidoria responde? E a última, acho que é só para a Rose,
nos últimos anos, excetuando a situação da pandemia, o que você sente que mudou mais nas demandas aí dos clientes ou pacientes, como achar? É isso, obrigada. A questão do saque. Aqui nós temos uma central de atendimento telefônico, né? E, como eu disse, é a responsável por uma imensa gama. Você imagina, são muitas vidas, né? São muitas as demandas. Então, ele vai lá, ele recorre a essa central, e, como eu disse, que tem uma diretora que a gente trabalha junto todos os dias. Não tem como trabalhar separado, né? Não tem como. Mas, mesmo assim, nós temos demandas que aí você fala, ai, mas ouvidoria. Não, mas ele quer porque quer ouvidoria, né? E quer falar, porque a gente não tem aqui, se você pegar, por exemplo, a ouvidoria da ANEEL, enfim, da Sabesp, do metrô, ele precisa de um protocolo da Latam, ele precisa de um protocolo do saque para entrar na ouvidoria. Aqui não, a demanda ela é espontânea, né? Então ele manda um e-mail, manda um formulário eletrônico que a gente tem, né? Isso é feito pelo governo do estado, manda para a gente e a gente responde ou passa para o saque. Eu não tenho condições, acho que nem é assim. O mundo ideal seria realmente a gente tratar assuntos mais pertinentes à ouvidoria, não só informações básicas, né? Ouvidoria interna, sim, nós trabalhamos, como eu também disse, né, os nossos usuários internos, nossos colaboradores também, trabalhamos com ouvidoria interna, que é difícil separar, né, me parece. Para quem o ouvidor responde, né, no nosso caso, diretamente para o superintendente, no nosso organograma tem o superintendente e tem uma linha assim, nós somos o único setor que responde diretamente a ele, nós e a chefia de gabinete. E de preferência tem que ser, porque senão me parece assim, complicado das outras áreas terem respeito, terem uma vontade e uma determinação, né, de responder. E o que mudou, Sumaia, o que você falou? O que mudou mais O que mudou nas demandas nos últimos anos, Rose? Não sei quantos anos você tem aí na ouvidoria, mas imagino que sejam muitos, né? Sim, 15. Nossa, então, mais ou menos do início aí, de 10 anos atrás, até antes da pandemia, né? Vamos excluir a pandemia aí. O que você sente que mais mudou nas demandas aí dos pacientes, consumidores, clientes, sei lá como a gente chama? Era uma demanda, antes da pandemia, era uma demanda muito mais focada no quantitativo. Eu não consigo marcar consulta, eu não consigo marcar meu ultrassom, minha tomografia, enfim, né? E passou a ser uma demanda maior no qualitativo. É muito significativo as mudanças que nós tivemos de conteúdo, de temas, né, nesses anos. E hoje o paciente ele questiona o seu tratamento, ele quer saber o que vai acontecer com ele questiona o fato do médico, o relacionamento. Nossa, isso é muito questionado, o relacionamento da enfermagem, do assistente social, da equipe de saúde como um todo, né, do médico. Ele me falou bom dia. Assim, o Google, né, os médicos ficam muito bravos, porque ele Google, imagina, que absurdo. Mas a questão da tecnologia, né, hoje é muito mais rápido, ele entra em contato conosco de uma forma rápida, através do e-mail, através do portal eletrônico. Então, mudou, assim, completamente
não que esse quantitativo não tenha deixado de existir, é evidente que deixou, mas o qualitativo, sabe, é muito, muito significativo isso, muito, muito presente na nossa vivência. Está ótimo, muito obrigada pelas respostas, viu? Valeu mesmo, parabéns pelas apresentações, foram ótimas, esclareceram bastante. Muito obrigada. Edgar, 9h10, acho que a gente já pode estar encerrando, não sei se tem alguma pergunta a mais, mas eu acho que você pode dar seguimento aí no encerramento e não sei. Viu? Vai divulgar essa apresentação para nós? Todas estão sendo divulgadas na internet, estão lá gravadas. Tá bom. Tá? Fica disponível lá, daqui uns dias vai estar disponível no nosso canal e a gente vai estar comunicando vocês. Bom, vamos lá. Eu tenho que agradecer aí a nossos coleguinhas de trabalho, a Leila e a Rose, pelo conteúdo, né? E principalmente pelas explicações da vivência especial, experiência profissional de vocês duas nesse segmento. Só tenho a agradecer os demais colegas também, que ainda estão presentes aqui acompanhando e prestigiando as nossas reuniões, né? E vamos retomar aí para a próxima semana, próximo mês, né? O administrador aí de Manaus, aí o Anselmo de Filho aí, se vai conseguir trazer os dois administradores. Eu acho isso muito importante também, para a gente entender melhor o que acontece fora do eixo São Paulo-Rio, Rio-São Paulo. E aí, Jefferson, só para caminhar melhor o que o Marcelo colocou, todos esses eventos eles são postados lá no canal do GEAS, lá no YouTube. Talvez essa demore um pouco mais, aí uns 3, 4, uma semana que ele tem que formatar aí com o arquivo de imagem, que é muito, muito pesado, então tem que fazer uma formatação, mas as anteriores já estão postadas lá, tá? E fazer esse trabalho de formiguinha, né? Nós pudermos solicitar pessoas para que venham fazer a inscrição no canal, para que a gente possa divulgar esse conhecimento cada vez mais e mais para mais colegas aí da área de gestão hospitalar, na área de administração de saúde. Então, eu só tenho que agradecer, em especial também a Terezinha aí, que está presente com a gente, retomando aí a nossa convivência, a minha querida orientadora. Muito obrigado pelo prestígio e pela sua presença. E vamos abrir as câmeras para tirar foto aí que nós esquecemos. Vamos lá. Vamos dar Quem não sorriso. tá? Vamos abrir, sorria, sorriso, Colgate. Senão não sai na ata, hein? Vai dizer que você não veio. Aí, Sumaia vai aparecer. Sumaia. Sumaia é sempre Sumaia objeto. É que é o seguinte, no desktop eu aqui dá muito mais. Eu estou providenciando aí a compra de uma câmera do que no celular, que interrompe toda hora, é meio chatinho. Vamos copiar aqui. Espera aí. aí. O sorriso do Juciliano é o diferencial. Fantástico, branco total. Ah lá, mais uma. No hospital ainda. Mais uma aí, espera aí. Aí, já salvei. Beleza, pessoal. É isso aí, tá? A gente está registrando, tá todo mundo salvo, presença registrada. Obrigado. Amanhã é presente, hein? Amanhã no ECOAD, hein? Em quadro. Todos estaremos lá, né? Nós agradecemos também o pessoal do YouTube que acompanhou a gente. Nós tivemos momentos com 17, 18 ouvintes, então foi bom. Então, aos pouquinhos, a gente vai trazendo mais pessoas para estar com a gente aqui. Perfeito. Ok? Boa noite para vocês, então. Um abraço, fiquem com Deus.